Então, agora nós vamos para o momento dos registros, que é a proposta de leitura vai, escrita vem. Começamos por o diário de bordo, onde eu vou registrar todo esse momento para fazer essa produção. A partir daí, eu vou trabalhando com as produções. Começamos, como você já sabe, começamos com a primeira ideia, que foi a produção do livro, tá? De minha autoria, criando uma estratégia bem interessante dentro dessa literatura para motivar o gosto dessas crianças pelo interesse do mundo da literatura. E aí a gente vai trabalhando a proposta. O livro está dividido em capítulos, tá? Aí eu vou trabalhando com eles dentro dos elementos da leitura e da escrita, toda aquela proposta, e aí a gente tem todo o momento de trabalhar e a gente fecha com o último capítulo do livro. Qual o desafio aqui? É que cria as rodas de leituras, que são as leituras de leite na sala, os momentos de leitura de leite na sala, e a partir daí, dentro dessa proposta do livro, eles vão ouvindo a história e a cada momento, a cada produção que eles vão desenvolvendo, a cada estudo que nós vamos fazendo sobre a proposta do livro, eles vão sendo os ilustradores desse material. E olha que bacana, saíram ilustrações belíssimas. No segundo momento, a gente já vem com as produções, tá? Que são os registros, os primeiros registros da criança fazendo a observação. E aqui a gente faz a produção do aluno. O aluno, ele é o escritor do seu texto. Esse texto passa pelo momento de reescrita. Como são textos curtos, com os primeiros relatos, onde a criança vai falando e produzindo seus materiais. Aqui também são o que diz a cena, ele observa o registro da coleta, tá? Que foi feita na chegada do carro-pipa na escola. E a partir dessa cena, eles vão ser desafiados a registrar aqui, ó, dentro desse espaço. O registro é o que diz a cena. Eles vão fazer a criação dos seus textos. E aqui, no segundo, foi a segunda cena, foi a visita na casa do vizinho, porque aqui a água é doce, tá? Que eles vão fazer também o registro a partir da cena, eles vão fazer o relato. Aqui é a observação que eles fizeram no poço do vizinho, para que eles conseguissem diferenciar o que é uma cacimba e o que é um poço artesiano. Aqui já é a visita da coleta de água na comunidade, a criança e a família se envolvendo, fazendo a coleta e conhecendo o que é um poço artesiano, dentro também da comunidade. Aqui é o momento em que as crianças fizeram a visita de campo e estão sistematizando o conhecimento. Eles vão dizer que dia foi esse, o que aconteceu, por que estamos aqui todos reunidos e o que foi que fizemos nesse dia. Então aqui vem o relato. São atividades que vocês vão ver personalizadas, tá? Diferenciadas e personalizadas. Aqui eu tenho esse segundo bloco aqui, que é a escrita, onde você vai ter o aluno. Nesse momento você vai ter o soletrando escrito, com as palavras-chave que saíram dentro do projeto. Então, é uma atividade que o aluno vai ser o escritor. Todas as crianças vão fazer essa atividade. É um soletrando escrito com um banco de palavras-chave retirada de dentro do projeto que foi estudado. Aqui é mais uma atividade, os investigadores, experiências de mistura. Nesse momento, essa aula já aconteceu, tá? A gente já fez um momento com a aula das misturas, para trabalhar o momento sensoriais. Vocês vão ver que lá no finalzinho da parede eu tenho todos os registros com tabelas, gráficos. E aqui eles vão ter essa tabelinha para fazer esse momento
os investigadores e a experiência da mistura. Foi uma aula sensorial, onde a gente trabalhou a mistura das plantas com a ideia da obra literária, contextualizando com a obra. E agora nós vamos fazer o registro, o que usamos, como fizemos e o que descobrimos. Então vai sair uma produção também. São textos. Nesse segundo momento, eles são alunos escritores e aqui a gente tem a atividade, que é outra atividade bem legal. Vou voltar aqui, tá? Ó, e aqui a gente tem, primeiro bloco, essa atividade que eles vão pedir. Segundo bloco, eles vão ter aqui, ó, eles vão ter um momento fora de tabela e fazendo. Eu aqui vou fazer o registro deles produzindo. Isso é atividades personalizadas. Aqui, dentro da observação sensorial, aí eles vão fazer a escrita autoral de um texto instrucional, como foi que foi feito esse experimento. Veja que nesse primeiro momento, eles vão registrar o que usamos, como fizemos e o que descobrimos. Aqui, eles já vão para uma segunda produção, que é o texto instrucional, que vai ser quais foram os ingredientes, quais foram os utensílios e como foi o modo de fazer aquele experimento. Que aqui saiu o momento da essência de uma porção da aprendizagem. Aqui eu trouxe leitura oral. Cada criança recebe um texto, ó, que eu tenho, está dividido em individual. É uma atividade para cada criança, ela vai ter que ler o texto que está. Foi a nossa visita que fizemos para fazer entrevista e dizer o que é que o texto está dizendo de forma clara e objetiva para os colegas. Aqui também é uma explicação científica sobre o estudo que fizemos, o que são lençóis freáticos. Aí, então, aqui vai ter o aluno leitor. Tá vendo que eu trago esse momento de atividades, colocando o aluno na função de leitor, de escritor, de criador de texto, de pesquisador, de observador, de fazer os trabalhos. Então, aqui também foi uma atividade, o estudo já realizado dentro das instruções da base teórica, que é o mistério das águas, por que o vizinho a água do vizinho é salgada e a água também da escola é salgada, porque a gente teve vizinhos que tinham água salgada, como eu te falei. Então agora a gente vem com essa proposta, trazendo leitura oral, para que o aluno faça a leitura em voz alta, os demais compreendam. E depois a gente abre os debates com os momentos de feedback sobre o que eles entenderam que o texto está dizendo. Legal, não é isso? E são desses textos aqui, ó, que saem as palavras-chave do banco de palavra para o soletrando. Aqui, nesse outro momento, são as cenas. Lembra que eu falei? Aqui são as cenas que os alunos vão. Veja que eu coloco sempre as observações, de fazer correção, de fazer a reescrita. Aqui são cenas que eles relataram, ilustração do livro, da obra que foi estudada. A partir da atividade de arte, eles colocam desenho e cena da história que você ouviu, que são o livro. Então, veja que eles tiveram um momento da história, da roda de leitura de Leite, compreenderam a história, sabe recontar toda a parte todo o livro, e agora eles ilustraram, contando o que eles entenderam ou qual foi a cena que ele mais gostou da obra. Eles fizeram por meio das suas ilustrações de desenhos. Aqui tem várias atividades, tá? Registrando o que veio. É uma atividade de que eles fizeram capítulo ou página por página do livro que eles ouviram a história, que foi aquela produção. Nesse outro bloco também, ó, esses textos, todos eles
Eu coloco umas observações, porque quando eu analiso todo o texto, vejo onde é que precisa melhorar e fazemos a reescrita do texto. Esse momento aqui, que foi a chegada do carro-pipa na escola, e as crianças fizeram um momento de fala, de entrevista, de perguntas com o motorista. Foi aqui que nós fizemos a descoberta de que esta água doce, que é abastecida pelo carro-pipa, é de um poço artesiano da comunidade, próximo da escola. E aí, por isso a nossa inquietação, por que a água do vizinho é doce e a da escola é salgada? Então, aqui foi um texto informativo com perguntas sobre o operador do carro-pipa, né? Ele foi para a sala, conversou com os alunos, fizemos perguntas sobre e fizemos a descoberta. Aqui a gente trouxe momentos de poemas, tá? Com um momento sobre a água. Trouxemos o gênero textual de poemas, são atividades, veja que o aluno, eles são escritor, eles fazem a escuta do poema a partir da leitura realizada por um colega que recebe e depois eles fazem um registro. Ó, nessa atividade, olha que interessante, nessa atividade aqui eu tive o aluno leitor, ele recebe o texto e ele faz a leitura em voz alta para os colegas e os colegas vão ser o que aqui? Eles vão ser, ó, você vai ver aqui, ó, que eles vão ser o escritor autônomo. A partir da escuta, eles vão escrever o que eles ouviram do texto do colega, eles vão escrever o texto e ilustrar o que o poema está dizendo. Eu trabalho a literatura, a ciência e a arte. Olha aqui. Aqui também, o aluno fez as perguntas, a turma fez a pergunta ao operador do carro-pipa. Aqui eu tive o aluno que foi para o quadro ser o escritor para os colegas, para poder eles registrarem, e o outro foi o ilustrador do texto. Então, esse bloco de atividades aqui são atividades, como eu te falei. Olha só, cenas da história que foi contada, a história do mago e a essência da aprendizagem. Aí desenha as cenas da história, as crianças eles desenham. Aqui é mais uma atividade de campo, relato da coleta de água na comunidade. Esses textos são escritos pelo aluno, o aluno que foi fazer a atividade com a mãe, ele mesmo faz o relato na sala, enquanto que o outro coleguinha está lá na lousa, escrevendo o que o colega está relatando. E aqui sai o texto que a gente vai, essa é o texto original da criança, vai passar por um momento de reescrita para melhorar esse texto. Aqui também, ó, também saiu aqui um poema, e os alunos leem o poema, e também eles ilustram o que é que o poema está dizendo. Aqui a gente tem as produções que são realizadas. Então, veja que eu tenho um bloco de atividades todas. Nesse outro momento, vamos fazer registro comparativo, que nós falamos sobre a nossa engenhoca, que ela é essa aqui, ó, tá vendo? E aí ela foi colocada uma semana exposta lá no sol, na escola. Tivemos um momento que aconteceu o que? Mudança de tempo. Então, os dados e a meteorologia. A evaporação, transformação de água salgada em água doce, teve uns dias que foram interrompidos por conta de quê? Da mudança do tempo. Então, aqui eles registram qual foi o dia, como é que estava o tempo, nublado, chovendo, quente ou frio, e o que vimos no plástico nesse dia. Então, essa aqui é uma atividade que eles vão fazer registros a partir das fotografias. Então, cada dia que nós observamos, nós tiramos uma foto para ver como é que está a nossa engenhoca desse processo de transformação, de evaporação da água. Nesse momento, as crianças vão fazendo o registro e aí sai esses registros, tanto fica no caderno como fica no diário de bordo.
Aí aqui, ó, vamos mais um registro científico e comparativo. Desenhe a engenhoca em 2 cenários. Lembra que quando nós falamos aqui que nesse momento dessa atividade a gente trouxe os momentos, os dados da meteorologia? Por quê? Porque teve dias que foi interrompido a evaporação porque estava nublado, porque estava chovendo aqui na nossa comunidade. Então, tudo isso vai para registro. Tudo isso é leitura vai e escrita vem. Então, agora eu peço para que eles desenhem a engenhoca em 2 cenários. Qual foi o dia de sol e qual foi o dia nublado? Como é que essa engenhoca ficou? E a partir daí a gente criou a narrativa compartilhada, que foi aqui também, quem faz a leitura do texto é o aluno, tá? Para comprovar que nesse dia, que foi o dia 17, que nós saímos para observação, como é que estava o tempo. Então, veja que a gente pegou o momento que foi vivenciado de observação, transformamos em registro científico, produções de narrativa, com textos relatando o acontecimento daquele momento e o porquê. Então, veja que eu peguei um momento de que a gente poderia tirar como problema para não acontecer a aula, e eu transformei num momento riquíssimo de questionamento, de levantamento de hipóteses, por que a nossa engenhoca está com pouco água aqui no plástico, que formam as nuvens, por que a água não evaporou na quantidade que gostaríamos. Então, veja que o momento que poderia ser de dizer que não deu certo, eu transformei num momento riquíssimo para estudos da ciência. Então, peguei aquela narrativa compartilhada, que foi exatamente no momento que os dias estavam nublados, que a gente fez o registro aqui, ó, vocês vão ver que eu fiz tanto esse momento da tabela, como esse momento aqui, para que eles fizessem o registro tanto por escrito quanto por desenho. Por quê? Porque eu tenho algumas crianças que eles têm uma facilidade melhor para compreender pelos desenhos, outros pela fala, outro pela escrita, outro pela prática. E fiz aí um momento, aproveitei para realizar provocações na roda de conversa, certo? Que foi o mistério das gotículas que desapareceram naquele dia que não teve sol. Aí eu fiz essa relação do momento do estudo, tá? Da pesquisa, da investigação, com a relação com a temperatura, com a previsão do tempo, dizendo que mesmo assim o nosso estudo não estaria interrompido. A gente já caminhou para um outro processo investigativo, que foi essas provocações que eu realizei, lançando perguntas disparadoras, fazendo questionamento, formulando hipóteses, fazendo eles criarem as próprias hipóteses dele para transformar em leitura. E esse texto ele vai ficar exposto na sala com as fotos do dia que foi registrado. Legal, não foi? Agora eu vou para mais uma atividade.